A história da Bíblia começa em um lugar onde céu e terra se encontram, o Jardim do Éden. Nesse lugar, Deus coloca a sua imagem, Adão e Eva, que serão sacerdotes reais de Deus e governarão a criação em nome dele. E tudo isso é chamado de bênção de Deus. Mas eles são corrompidos por uma criatura enganosa. São exilados do céu na terra e perdem a função de sacerdotes reais. E a humanidade mergulha em violência. Mas Deus promete que um descendente virá e derrotará esse enganador, ferindo-lhe a cabeça, mas entregando sua vida para que o mundo experimente a bênção do Éden de novo. Essa promessa é transmitida a Abraão e sua família, da qual este sacerdote real virá. E essa família cresce e se torna um grande povo. Então Deus convida toda a família de Abraão a se tornar um reino de sacerdotes. Deus virá e viverá entre eles no tabernáculo, que é onde os sacerdotes de Israel farão seu trabalho. Mas esse sacerdócio começa de um jeito horrível. Sim, então quando Israel finalmente se torna uma nação, seu sacerdócio havia se corrompido. E as pessoas começam a pedir um rei. Depois de algum tempo, Deus escolhe Davi. O rei Davi. E ele confia muito no Deus de Israel. Na verdade, com a ajuda de Deus, ele derrota o inimigo mais poderoso de Israel. E isso sem armas adequadas e sem um exército. Pouco tempo depois de se tornar rei, Davi sobe as montanhas no centro das tribos de Israel e estabelece uma capital, Jerusalém, chamada de Sião ou Cidade de Davi. E é como um novo Éden. É a mesma colina visitada por Abraão. É onde ele conheceu Melquisedeque, onde Deus proveu um sacrifício substitutivo pelas falhas de Abraão. Exatamente. Então, Davi coloca o tabernáculo na cidade, tornando-o o lugar da presença real de Deus. E durante a inauguração, Davi dança bem animado. Além disso, ele intencionalmente se veste como o sumo sacerdote de Israel. E quando o tabernáculo chega, ele oferece um sacrifício, faz um grande banquete para todo o povo e os abençoa. O rei Davi age como um novo tipo de sacerdote. Sim, e Deus aprova. Na verdade, Deus promete que de Davi virá um rei que reinará para sempre e construirá um novo e definitivo Éden, um templo para a presença de Deus. Davi fala sobre esse futuro descendente em um poema que chamamos de Salmo 110. Sim, Davi lembra a promessa de Deus de que um de seus descendentes governará à direita de Deus. E ele diz que esse futuro rei será um sacerdote como Melquisedeque. Sim, Melquisedeque é um sacerdote rei, honrado até por Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque é mais antigo do que o sacerdócio de Israel. Exatamente. Mas por que Davi não pode ser esse sacerdote real? Bem, Davi era muito incrível às vezes, mas ele também falhou. Ele dormiu com a esposa de um de seus soldados e depois, para esconder toda a relação, mandou matar o soldado. Isso é horrível. Pois é. E suas falhas continuaram, levando a um momento chave em que os inimigos de Israel ameaçavam atacá-los. Infelizmente, Davi não confiava no livramento de Deus como confiava no início. Certo, ele conta todos os seus soldados. Ele confia mais em seu próprio poder do que em Deus. E Deus não fica feliz. Ele traz graves consequências sobre Israel. Davi reage rendendo-se a Deus e oferecendo sua vida como um sacrifício substitutivo por seu povo. Como Moisés, que ofereceu a si mesmo pelos pecados do povo. E como Isaac, que foi oferecido pelos pecados de Abraão, mas ali Deus ofereceu um substituto. Entendi. Então há um padrão aqui. Sim, e esse padrão nos leva à história de Jesus. Ele afirmou ser o sacerdote real prometido. Para quem essa história apontava? Aquele que traria as bênçãos do Éden e restauraria a vocação perdida dos humanos para cumprir as promessas de Deus a Abraão e a Davi. E é a história dele que veremos a seguir.